No YouTube, Ciro Gomes afirmou que o janjismo está atrapalhando o governo Lula, em alusão à primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, esposa do presidente da República. Segundo Ciro, é bem provável que a esquerda esteja fragorosamente derrotada nas eleições municipais de outubro deste ano, e que pode ser o prenúncio de fracasso eleitoral no pleito nacional de 2026. Começando aqui pelo meu querido Fábio Tom, queria saber a sua opinião, Fábio, sobre se a Janja seria o único empecilho, né, a única pedra no caminho para Lula vencer as eleições municipais deste ano, ou é somente uma desculpinha, o Ciro Gomes está viajando na maionese? Qual que é a sua opinião, Fábio? Rapaz, o Ciro Gomes é um louco, né? E ninguém atrapalha o Lula mais do que o próprio Lula. Né? O Lula é igual quando as pessoas às vezes falam mentira sobre o Lula. Nenhuma mentira é pior do que toda a verdade. Ninguém precisa mentir sobre o Lula. Ninguém precisa atrapalhar o Lula. O Lula se atrapalha sozinho. Então é claro que o Lula já perdeu essas eleições de 2024. Nós sabemos que o Lula não tem a menor chance. A nossa preocupação é se a gente vai ganhar, mas o Lula a gente sabe que já perdeu. A disputa vai estar ali no meio ali, desse montão de gente fingindo que está com a direita, etc e tal. Hoje, quando a gente falou que vai falar da Janja, rapaz, eu não sei por que me lembrou de uma carcereira que foi presa lá em Londres, né, por ter tido sexo com o prisioneiro, né? Eu fiquei pensando, mas no Brasil essas coisas não acontecem, não? Parece que só na Inglaterra essas coisas acontecem. A Janja, na minha opinião, é totalmente insignificante, cara. Ninguém se preocupa com essa mulher. O Lula, ele não precisa de ninguém para atrapalhar, ele não precisa de ninguém para prejudicar. Todo mundo está vendo que essa coisa de que o Lula é a raposa vegana, ele não é a raposa vegana, o Lula é o mesmo de sempre, tá tudo revelado, a própria mídia agora, você vê, ele chamou os repórteres de cretinos, e agora os próprios repórteres agora estão dizendo, mas o Lula disse que não ia brigar mais com a gente, o Lula disse que ia ser bonzinho, o Lula disse que ia mudar, o Lula ia ser diferente, o Lula é um comunista que nunca ia mudar. E bem mesmo foi o Milei que falou, né, que o Lula é um comunista e que o Lula é um corrupto, e ele simplesmente falou a verdade, e a verdade está sendo vista agora. Eu acho, cara, que a mídia, pouco a pouco, vai se separar do Lula. E se separando do Lula, o Lula vai tropeçar nele mesmo, ele tropeça na própria língua, e a gente vai ter uma vitória nesse 2024, e com certeza, grande virada em 2026, cara. Excelente, Fábio. Não, a Janja é uma das coisas que atrapalham o governo Lula, certamente, porque, na verdade, ela se mete muito onde não é chamada, né? Ela se mete em muitos ministérios, principalmente, que ela não é chamada, quer se equiparar a Michele Bolsonaro, que essa sim trabalhou principalmente pelos menos favorecidos, né? As pessoas especiais do nosso Brasil. Michele Bolsonaro fez pelo Brasil o que Janja não vai conseguir fazer se Lula ficar 8 anos no poder, tá? Deus nos livre. As eleições de 2024 agora, elas serão um termômetro para 2026. Agora a gente vai saber se o PT realmente tem toda essa moral que eles ficam pregando por aí. E eu queria saber, no meu querido Paulo Cogos, qual a visão dele sobre o desgoverno, sobre essa declaração de Ciro Gomes, que surgiu agora, né, o tal da terceira via, que nunca existiu, surgiu novamente, o derrotado nas eleições. Eu queria saber a sua opinião sobre a fala dele. Falou besteira aí, né? Só a Janja realmente que está atrapalhando o desgoverno Lula? Ou, como o Fábio disse, o desgoverno Lula atrapalha-se consigo mesmo? Não, eu concordo com o Fábio, que o Lula é um comunista cercado de charlatães, puxa-sacos, psicofantas que estão destruindo e sugando o sangue do país. E a Janja, ela é só mais um fator dentre muitos, mas não deixa de ser um fator muito sintomático, né? Porque a Janja, ela é uma mistura do que há de pior na história política do mundo. Então, ela tem um componente Imelda Marcos, né? Imelda Marcos, ela foi uma primeira-dama das Filipinas, que era conhecida como a primeira-dama dos 1000 sapatos. Ela tinha muito luxo, muito diamante, tudo com dinheiro de corrupção. Com a diferença de que a Imelda Marcos tinha bom gosto. Ela não era brega igual a Janja, né? Depois, ela tem um componente aí meio Madame Pompadour, que era a amante mandante, que ela se miscuia nos negócios do governo do marido Luiz XV a ponto de levar a prejudicá-lo politicamente, diplomaticamente, de tanto que ela se intrometia.
Só que a Imelda Marcos e a Madame Pompadour tinham lá a sua beleza, né? Já a Janja, ela tá mais próxima da mulher do Macron, né? Que parece mais a vassoura de uma bruxa do que uma bruxa. Então a Janja conseguiu misturar tudo de ruim, né? A gastança da Imelda Marcos, a intromissão da Pompadour e a fealdade da mulher do Macron, que eu não lembro nem o nome dela. Mas isso é um sintoma de um governo de pessoas doentias moralmente, cuja imoralidade transparece nesses aspectos externos, mas que se aprofunda para dentro das instituições, na forma de abuso judiciário, na forma de prisões políticas, na forma de censura de opositores, na forma de uso indevido do dinheiro público para financiar um aparato de vigilância contra a privacidade do cidadão, de compra dos aparelhos de imprensa, em alguns casos auxiliando ali candidatos de esquerda, configurando uma verdadeira campanha antecipada, um ministro da Economia, que é o Haddad, que não teria condições nem de cuidar de uma quitanda, e que está destruindo completamente a nossa economia, erros gravíssimos em todos os setores, inclusive geopolítico, né? Apoiando o terrorista do Hamas, prejudicando a imagem do Brasil lá fora. Então a Janja é só um sintoma de um governo que é podre, perverso, corrompido moralmente em todas as suas dimensões. Excelente, meu querido, excelente. Agora, Miguel Antônio, deixa eu te perguntar, você que é um dos pré-candidatos, né? Você não é pré-candidato, mas você só é presidente do partido, né? Eu achei que você estava na pré-candidato. PL Jovem. O Cogos é pré-candidato ou não, Cogos? Eu sou pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo pelo União Brasil. Ah, excelente, excelente. Agora, Miguel, eu queria saber se verdadeiramente a Janja seria uma pedra no sapato do Lula. A gente sabe que em muitos países do mundo, principalmente no Brasil também, a primeira-dama tem que dar o exemplo, né? A primeira-dama tem que ser uma mulher responsável, uma mulher recatada do lar. Lembra da mulher do Temer? Ela tem que ser uma mulher disposta a estar ao lado do presidente e fazer, sim, boas ações, né? Fazer ali o seu papel de primeira-dama ao lado do presidente Lula. E o Ciro Gomes disse que ela está atrapalhando, que o janjismo, é a expressão que ele usou, né? Janjismo está atrapalhando, e por isso que o Lula vai perder as eleições municipais deste ano, que seria o termômetro para 2026 também. O que você acha desse cenário? Ciro Gomes falou demais ou ele está com toda a razão? A gente percebe que o declínio do país foi em todos os aspectos, econômico, político, social, inclusive também no que diz respeito à primeira-dama, né? A gente saiu de Marcela Temer, de Michele Bolsonaro, para ir agora para Janja. E eu concordo plenamente com o Fábio, concordo também com o Cogos, né? A questão do Lula. O Lula, por si só, ele se autodestrói, né? Essa é a grande realidade. Concordo com o Cogos a respeito da esbanjação de dinheiro público. Inclusive a gente tem um apelido lá para Janja no nosso canal, que é Esbanja. A gente chama bastante ela lá de Esbanja, porque ela, juntamente com o ex-presidiário, esbanjam dinheiro público a todo momento. Chegaram na presidência da República fazendo isso, né? O pessoal que se dizia ali painho e manhinha dos pobres, chegaram colocando defeito aqui, ali, tendo que trocar tapete, sofá, cama, enfim. A gente sabe que no final de tudo, quem paga essa conta somos todos nós, né? Nós temos que pagar aí, né, as regalias do painho e da manhã dos pobres. Eu acredito que o Ciro Gomes também, ele enxerga que a Janja, ela traz um pouco mais dessa esquerda ideológica, né? Um pouco mais dessa militância feminista, dessa militância LGBT, QIA, XYZ, alfabeto, né? E ela traz isso para dentro do desgoverno. E, de certa forma, isso desgasta muito o desgoverno, porque a maioria do povo brasileiro, as pessoas, inclusive pessoas que muitas vezes até votaram no Lula em 2022, não traz, né, essas ideias de feminismo, de transição de gênero para menores de idade, de legalização de drogas, legalização de aborto. E a Janja, ela representa e ela traz isso para dentro do desgoverno. E com isso ela prejudica radicalmente ainda mais a situação do ex-presidiário. Então eu acredito que o Ciro Gomes, que é um cara mais da esquerda, assim, como que eu posso dizer, da esquerda raiz, né, ele enxerga isso na Janja, né, ou esbanja, como vocês preferirem, e ele vê que isso, de certa forma, está desgastando ainda mais o desgoverno do Lula. Né, e quanto mais desgastar para a gente, melhor. Espero que eles continuem afundando
né, na lama que eles mesmos estão enfiados. Agora, eu tenho que discordar, né, tanto do Ciro Gomes como de vocês. A Janja ela tem uma qualidade, eu vou demonstrar para vocês, eu vou provar para vocês que o Lula deveria dar um ministério para ela, tá? E esse ministério se chamaria Ministério da Carceragem, né? Para a Janja cuidar exclusivamente das mulheres que visitam presos na cadeia, na prisão, né? Melhorar a vida dessas mulheres que sofrem tanto ali em visitas íntimas, né? Isso ela sabe muito bem fazer e ela faria com primazia aí no governo Lula. Mas brincadeiras à parte, vamos continuar falando sobre as eleições municipais. Dessa vez, um alvo que se tornou Pablo Marçal, que é pré-candidato à prefeitura de São Paulo, né? Destacando-se na corrida eleitoral de São Paulo, Pablo Marçal já fez outras 2 campanhas eleitorais em 2022, lançando-se uma candidatura à presidência da República pelo PROS, que foi barrado, né? A sua pretensão, decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, de quem o coach se diz adversário. Depois, Marçal tentou eleger deputado federal, recebeu mais de 243 mil votos em São Paulo, mas teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral por irregularidade. A Polícia Federal está investigando suspeita de lavagem milionária de dinheiro envolvendo as campanhas anteriores, crimes de falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita eleitoral. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Está escrito que ele apoiou o Lula, né, nas eleições a presidente da República. Só que, se eu não me engano, ele apoiou o Bolsonaro, né, nas eleições, e não o Lula. Está escrito aqui. Eu não sei se está correto ou se eu estou errado. Vocês podem me clarear minha mente aqui? Ele apoiou o Bolsonaro, não foi? Ele se dizia contra Bolsonaro e Lula era a mesma pessoa, mas depois foi pro lado do Bolsonaro, não foi isso? Tá sem som, Miguel. Miguel e Fábio. Então, eu acredito assim, na verdade ele teve um período ali, durante as eleições, que ele ficou em cima do muro, de tacava Lula e atacava Bolsonaro. Só que aí depois ele declarou o apoio dele ao Bolsonaro. Pelo que eu me lembro. Ficou em cima do muro, né? Pois bem, vou começar então aqui com o nosso querido Cogos, né? Que está na corrida, que vai entrar na corrida eleitoral, é pré-candidato à vereança em São Paulo. A Polícia Federal está investigando suspeita de lavagem milionária de dinheiro. Meu amigo Cogos, nesse cenário, que você vê aí uma perseguição política, porque Pablo Marçal não era candidato, não era pré-candidato até então, e ele resolveu entrar nessa disputa por São Paulo após ele ter feito, né, aquela campanha toda no Rio Grande do Sul. Ele aproveitou o ganchinho para entrar na disputa aí. Eu queria saber de você o que tende a ser esta investigação em cima do candidato Pablo Marçal, e os demais candidatos ficam sem investigação. Tá sem som, tá mudo. Oi? Aí. Som? Tá ok? Beleza. O que está acontecendo é aquele adágio, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, claramente, há um viés político na maneira como esse tipo de investigação é conduzida, de forma a tornar a corrida eleitoral um monopólio, um oligopólio dos partidos de esquerda. O Pablo Marçal, e olha que eu não gosto dele, eu sou um crítico dele, eu não vou votar nele, mas ele não faz parte dessa panelinha do sistema de esquerda. Isso é suficiente para que ele sofra esse tipo de investigação, que, se fosse conduzida de uma forma imparcial, como o cumprimento de um certo protocolo para garantir que todos os candidatos tivessem a ficha limpa, tudo bem, seria parte do jogo, mas, como nós vimos aqui, não é algo que acontece com todos os candidatos. Os amigos do sistema, pelo contrário, eles recebem ajuda, suporte, até mesmo em violação às regras eleitorais vigentes. Então, trata-se de uma corrida eleitoral desigual, de uma guerra assimétrica, e o que nós vimos em 2022 era isso, porque o Bolsonaro, que é muito mais à direita que o Marçal, que é realmente um inimigo do sistema, o Marçal simplesmente não é parte. Já o Bolsonaro é um inimigo frontal desse sistema esquerdista, desse establishment esquerdista. Ele sofreu todo tipo de perseguição, ele sofreu todo tipo de julgamento viesado, as decisões judiciárias favoreceram o Lula naquela corrida eleitoral, houve o problema do radiolão, das propagandas eleitorais ali que favoreceram o Lula. Então, independente de qualquer outro tipo de discussão mais
técnica que nós não podemos comentar aqui, só para você ver como é que é a censura nesse país, só o fato de ter sido algo tão desigual e tão assimétrico já seria de se questionar a idoneidade desse processo. Então, se eles estão fazendo isso com o Pablo Marçal, que nem é uma direita de verdade, imagina o que eles fazem com os candidatos que realmente representam uma oposição de direita, como é o caso do Bolsonaro. Então, isso que está acontecendo com o Pablo Marçal é um sintoma de que existe no Brasil uma ditadura comunista que usa a máquina pública, a influência, o dinheiro público para permanecer no poder em detrimento de um processo eleitoral idôneo e transparente. Resumindo, né, uma perseguição aí a quem se torna uma pedra no sapato sempre desses comunistas, né, vagabundos. Mas o Pablo Marçal respondeu, tá? Diante dessas investigações, ele disse assim, ó, em entrevista com a Veja, ele disse que como tinha serviços necessários no seu próprio conglomerado empresarial, não via necessidade de contratar terceiros. Aí, abre aspas para ele, doei e usei o meu próprio dinheiro. Fui usar aeronaves e aluguei as minhas. Fui usar carro blindado e aluguei minha frota. Fui locar prédio e aluguei o meu. Por que eu ia contratar de outro? Justificou Pablo Marçal. E aí eu queria saber agora a opinião do Fábio, que também tem falado muito sobre Pablo Marçal, né, essa terceira via que aparece aí diante dessa turbulência que São Paulo está passando. São Paulo tem que ficar livre do PT, né, e dos tucanos. Mas parece que está meio difícil, né, Paulo? O jogo não tá, o Fábio, o jogo não está sendo justo, né? Cara, eu vejo que, por exemplo, o pessoal da direita, né, conservadores, nós somos justos, né? E, por exemplo, cara, o Pablo Marçal, aquela entrevista que ele deu em 2 minutos, dizendo que ele não é anticomunista, não é antipetista, acabou para mim. Porque se você não é anticomunista ou antipetista, nunca terá meu voto. Eu sou anticomunista, sou antipetista, sou anti esse nojo, sou anti-Lula. Então, se uma pessoa tem coragem de dizer para mim que ele não é anti-Lula, não é anticomunista, ele não presta para nada. É um vegetal que você faz o que você quiser com ele. Mas, dizendo isso, eu concordo com o Cogos aí, a perseguição é óbvia, entendeu? Porque, olha o que o Lula faz. O Lula fez uma campanha eleitoral por Boulos e fez o quê? Levou um tapinha na mão? E exatamente isso. Então, é o sistema comunista todo levantando contra todos que pensem diferente deles. Então, só porque eu não gosto do Pablo Marçal, não quer dizer que eu vou tirar pedra sobre uma coisa totalmente que a gente vê que é óbvio que é o sistema que está indo contra o cara, porque eles não querem um cara. Apesar de que o cara é totalmente inofensivo para o sistema, né? Inofensivo, ele não é antipetista, não é anticomunista, ele é aquele cara que acha que direita e esquerda é um rótulo, então é a mesma coisa com o rótulo. O que ele falou do Bolsonaro, Bolsonaro e Lula é a mesma pessoa na cabeça dele. Então uma pessoa dessa não pode ter nenhuma seriedade. Ele engana as pessoas, né? Um manipulador total. Tem várias pessoas caindo na lábia desse cara, porque o trabalho dele é manipular, ele sabe manipular, ele sabe enganar, mas como que uma pessoa vê alguém dizendo que não é anti-Lula, que ele não é anticomunista, e todavia acredita num cara desse, né? Então eu concordo, eu acho que é uma perseguição, mas ele não presta. Ele não presta e nunca vai prestar, e eu nunca vou apoiar um cara desse em nenhuma circunstância, tá? Eu acho que ele é aquele pior do que o inimigo, é aquele que a gente não sabe quem ele é, né? Esse que é o problema. O problema é que ele chega com uma boa intenção, né? E a gente sabe que o inverno tá cheio de boas intenções. Ele chega com uma boa intenção, tá indo bem, a jogada dele tá certa, aí ele quer começar a jogar demais, quer começar a aparecer demais, aí começa colocando os pés entre as mãos e fazendo besteira e falando, muitas das vezes, besteira e dando munição para que os inimigos joguem injustamente como a esquerda faz, né, com seus inimigos. Deixa eu ler aqui um superchat que chegou. Lígia Cogos, bravo, e colocou uma coroinha ali. Lígia Cogos é sua parente, Cogos? Minha mãe. Sua mãe? Ó, um beijão aí, um abração para dona Lígia. Deus abençoe, muito obrigado pela contribuição aqui no Fator Político. Muito obrigado mesmo. E aí eu continuo aqui com o nosso querido Miguel, que falta responder aí sobre o Pablo Marçal, o que ele acha
da desenvoltura, né, do Pablo Marçal, que tem aí tropeçado, principalmente nos últimos vídeos que ele tem postado, ele tem dado muita munição para o inimigo, meu amigo. O que você acha? Pablo Marçal vence essa corrida ou já está descartado pelos comunistas? Então, eu concordo em parte com o Cogos e com o Fábio. O Pablo Marçal realmente parece que está aí sendo mais uma pessoa vítima de uma perseguição, né? Porque antigamente a Polícia Federal estava atrás de corrupto, de bandido, tudo mais, e hoje a gente vê que, infelizmente, né, tem perseguido opositores políticos da esquerda, qualquer um que ouse aí se levantar, atacar, falar alguma coisa que eles não gostem. Infelizmente, a gente tem visto que é assim que tem funcionado. Mas o Pablo Marçal, assim, ó, no começo eu tinha uma rejeição a respeito dele no passado, né, que eu vi um vídeo dele falando, e aí isso aí pra mim já fiquei meio assim com ele. Um vídeo antigo dele, onde ele dizia, né, que as pessoas, naqueles, eu não sei como é que chama aquilo, palestra de coach, né? Palestra de coach, acredito. Aí ele dizia assim para as pessoas que estavam ali na plateia, alguma coisa ali, alguma situação, você manda essa pessoa se fu em nome de Jesus. Na hora que eu vi esse vídeo dele, tem esse vídeo na internet, você pode procurar, para mim que sou cristão, já é uma coisa que você fica meio assim, porque Cristo, né, a divindade de Cristo, Jesus Cristo, ele é Deus Filho, e para nós que somos cristãos, a gente vê esse desrespeito, já é algo que já deixa a gente com o pé atrás, entendeu? A gente já vê que, entre outras coisas, né, outros vídeos que circulam nas redes sociais, a gente vê que ele já não carregava os mesmos princípios e valores que os nossos. Depois, durante as eleições de 2022, ele também falou muita besteira, né, contra o próprio Bolsonaro, né, colocou ali o Lula e o Bolsonaro na mesma balança, como se fosse um igual ao outro, né, dizendo que Lula e Bolsonaro era a mesma coisa, como, acredita assim, para agradar, de certa forma, a galerinha da terceira via, do MBL. Depois, aparentemente, ele se aliou com o Bolsonaro, né? E aí é que eu começo a colocar os pontos positivos, né? Porque ele se aliou com o Bolsonaro, você pode pensar assim, pô, da hora, o cara acordou, né? Pô, começou a estudar um pouco mais a fundo, se arrependeu de certa forma, acredito que a pessoa ela tem esse direito, né? Começou a fazer um trabalho até que digno, a gente viu no Rio Grande do Sul, né, que ajudou demais. O Rio Grande do Sul foi uma das pessoas que mais ajudou lá. E aí eu já comecei a olhar de outra forma para ele. Falei, pô, ó, da hora, o cara tá fazendo uma coisa legal aqui e ali, tá tendo um posicionamento legal, um posicionamento correto. Só que agora, né, como falou o Fábio aí, a gente começa a ver algumas coisas que faz a gente colocar um pé atrás de novo. Como, por exemplo, eu nem sabia dessa que o Fábio tinha falado aí, que ele disse que não era antipetista nem anticomunista. Tô sabendo dessa aqui agora, eu não vi esse vídeo aí, mas já é mais uma coisa aí que a gente coloca, tipo, como assim? Né? Aí eu vi que ele também foi lá pedir, não sei o que ele foi fazer na casa do Dória, se foi pedir a bênção do Dória, pelo amor de Deus, né? E publicar isso no Instagram como se fosse uma coisa maravilhosa. O Dória a rejeição do Dória é gigantesca aqui em São Paulo, o cara simplesmente se enterrou na política, que foi um baita tiro no pé do Pablo Marçal, colocar, né, essa foto lá junto com o Dória. Eu vi um vídeo dele também falando que a galera tá chamando ele do novo Bolsonaro. Então, assim, você vê que não sei, uma soberba, tá subindo pra cabeça. Queria ter essa autoestima dele. Então, e assim, é complicado. É complicado, mas assim, de certa forma, qual que é a minha conclusão a respeito do Pablo Marçal? Mano, vamos analisar. Eu acho que a gente já se decepcionou tanto, né, com tantas pessoas que aparentemente aí vinham como se fosse de direita, né, já nos decepcionamos tantos, então vamos olhar para as nossas cicatrizes, aprender com elas, vamos esperar mais um pouco, analisar com mais calma e o tempo dirá, né, colocar num stand-by ali que o tempo vai dizer tudo. Isso se não foi proposital, né, essas últimas postagens aí, já para ele perder as eleições, não abandonar, mas sim perder a corrida eleitoral, já que ele foi ameaçado aí, né? Não sei. Essa gente que trabalha com a mente, elas são capazes de qualquer coisa para poder não sair ruim. Ela faz de tudo para sair menos ruim na fita, né? Como diz aí no ditado popular. Mas, enfim, eu queria ter essa postura, né? Essa coragem de falar, nossa, eu sou o novo Bolsonaro do Brasil. Meu Deus do céu, o Bolsonaro tá firme e forte aí ainda. Né, e o cara falar uma coisa dessa, ele quer enterrar realmente. Mas o Mário, aí,
Esse cara, Pode falar. Mário, na minha opinião, ele acorda pensando em dinheiro, dorme pensando em dinheiro, come pensando em dinheiro. A visão dele é fazer dinheiro, ele não se preocupa com outra coisa. Como o Miguel falou que ele estava ajudando no Rio Grande do Sul, o cara estava ajudando no Rio Grande do Sul com a camisa fazendo propaganda, provavelmente de venda de curso. Quer dizer, o cara está ajudando as pessoas com a camisa fazendo propaganda. Quer dizer, é tudo premeditado, cara. É um oportunista, mas aqueles oportunistas vagabundos, que a gente olha de longe e vê que o cara é um oportunista. Então, cara, eu acredito que ele está indo aí como pré-candidato para isso, é só para ser mais popular, para vender mais curso. Às vezes eu penso, esse cara de repente nem entrar, ele vai entrar. É só para ficar popular, para ganhar, para ficar grande, vender mais e vender mais. Então é um absurdo, cara, o que esse cara faz, e tem gente que não tá vendo. E aquela coisa, fazer o bem não faz você bom, tá? Até o mal pode fazer o bem de vez em quando para tentar te enganar. Mas o cara estava ajudando com a camisa estampada. É só vocês procurarem, camisa estampada com a data. Ali tinha a data do grande dia. Você não faz isso, pelo amor de Deus. Você não ajuda essas pessoas sofridas fazendo propaganda para você mesmo. Oportunista vagabundo. É o que ele é. Excelente, excelente. Eu vi, ele está aparecendo também. Oi, Cogos, pode falar. Não, eu queria só complementar aqui o que meus colegas falaram, porque eu já fiz a minha crítica aí ao sistema que persegue, mas também eu preciso falar o que eu penso do Pablo Marçal, independentemente de qualquer outra coisa. Eu concordo com meus colegas que ele é oportunista e, além de tudo, além de blasfêmias, né, contra o nome de Jesus, contra Abraão, que ele xingou uma vez, ele falou uma frase muito perigosa uma vez. Ele disse que o Brasil não precisa de heróis, sendo que toda a tradição histórica de um país depende de cultuar a memória dos seus heróis. Depende de cultuar a memória do maior herói de todos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que inspirou a ordem de Cristo para fundar o Brasil. Então o Brasil precisa de heróis, precisa de homens corajosos, mais do que nunca. Precisa de uma coragem muito grande para enfrentar esse sistema que tem aqui. E se tem uma coisa que o Brasil não precisa, é de coach de palco oportunista. Mas de heróis nós precisamos. Excelente, excelente. Bom, vamos fechar então Pablo Marçal. Nós vamos ver os próximos episódios dessa novela São Paulo aí. Vamos ver quem é que continua nessa corrida eleitoral. Vamos ver se realmente o PT está com essa força toda, né? Vamos ver nas eleições municipais. E agora a gente passa para a pauta que está bombando no mundo todo, né? No último domingo, agora teve o debate, né, do Joe Biden contra o Trump. E nós vimos ali um senhorzinho que está totalmente sem condições de seguir à frente numa corrida eleitoral. Ele está sem condições de seguir à frente na vida, né? Ele está sem condições de seguir em frente. Ele deveria estar de repouso, deitado em uma cama, esperando ali os dias passarem para talvez ser aí como o povo diz, né? Arrasta para cima ou arrasta para baixo. Mas enfim, é um tiozinho que deveria estar descansando com sua família, mas está numa corrida eleitoral porque há um sistema em volta dele, um sistema que, inclusive, o protege neste momento, né? Destacando que ele está completamente sem condições de seguir à frente, mas eles não, eles dizem que ele vai seguir, ele também bateu o martelo que ele vai seguir à frente aí. Bom, o desempenho frágil do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no primeiro debate eleitoral com Donald Trump, descrito como desastroso e doloroso por integrantes do próprio Partido Democrata, fez com que a hipótese de uma troca de candidato antes das eleições de novembro ganhasse força no Partido Democrata. Segundo analistas políticos e conselheiros da legenda, que falaram publicamente, embora seja passível a substituição, é difícil e passa em parte pela vontade do próprio Biden. Bom, vou começar então agora essa rodada aqui com o Fábio Tom, que está nos Estados Unidos e sabe aí muitas coisas aí que talvez não tenham chegado aqui ainda a nós, e eu quero saber da visão dele sobre tudo isso, se nessa reta final, em novembro agora já acontece as eleições nos Estados Unidos, nessa reta final eles vão se arriscar trocar o Biden aí, porque seria, na minha opinião, um sinal de fraqueza, não é isso, Fábio? Olha, eu estava analisando, né? Porque realmente aqui nos Estados Unidos até mesmo a grande mídia tem falado isso, né? Então a gente tem que analisar tudo o que aconteceu.
Esse debate, na quinta-feira, ele foi marcado pelo Partido Democrata. Então, o Partido Democrata quis o debate. Então, eles quiseram o debate. Então, na minha visão, aquilo ali foi uma armadilha para o próprio presidente Donald Trump. Né? Aceitar aquele debate foi uma armadilha que ele poderia cair. E na minha visão, cara, o mundo hoje a gente tem que mostrar o óbvio. Todo mundo sabe que o Biden é o tio Paulo. Todo mundo sabe. Ninguém, cara, não tem como. Todo mundo sabe. Só olhar e todo mundo sabe que tem alguém por trás dele, alguém que está mandando naquilo ali. Ele é simplesmente o tio Paulo que está ali, que levaram ele para o banco. Então é mais ou menos isso. Todo mundo sabe quem ele é. Então por que eles fizeram esse debate? Né? Aí muitas pessoas dizem, fizeram esse debate porque eles querem mostrar o quão ruim ele é, porque querem trocá-lo e trazer a Michelle Obama, trazer o Gavin Newsom, trazer o Shapiro, trazer as outras pessoas, Kamala Harris, os que podem entrar no lugar dele. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo dessa forma. A forma que eu vejo essa armadilha que tentaram armar para o Trump era tentar colocar uma pessoa muito debilitada e um cara muito agressivo. O presidente Donald Trump, ele é visto como alguém agressivo, alguém malvadão, alguém nervosão. Então, eu acho que o plano deles era colocar a pessoa bem delimitada e deixar com que o Trump amassasse o cara. Porque nós, os seres humanos, a gente... Por exemplo, várias pessoas aqui no chat estão dizendo eu tenho pena do Biden. Olha só, o Biden é um monstro. Ninguém deveria ter pena do Biden. Esse cara é um monstro. A família toda é família de monstro. Eles causaram muita destruição no mundo e ninguém deveria ter pena dele. Mas o nosso subconsciente, quando a gente vê uma pessoa daquela idade sendo maltratada, a gente tem pena. Então, eles queriam que o Trump o amassasse, o destruísse, gritasse, brigasse com ele. Seria considerado como um abuso, né? Um senhor de idade. Então, eu vejo mais ou menos assim. Agora, as pessoas... Então, o Trump conseguiu não cair na armadilha. Ele conseguiu se pôr, ele falou de forma bem falada, ele conseguiu ser bem limpo, não bateu ao ponto das pessoas ver um abuso, né? Que o Trump estava abusando de um senhor tão velho. Então eu acho que o Trump saiu dali muito bem, né? Ele não caiu na armadilha. E aí as pessoas falam, então agora eles vão trocar o Biden pela Michelle Obama. Cara, o problema é que não existe nos Estados Unidos um mecanismo para trocar o Biden. Não existe esse mecanismo. O Biden, ele venceu nas primárias. Então não tem como trocá-lo. A única forma de trocá-lo é que o Biden venha e ele desista. Mas mesmo se o Biden desistir, o que eu acho difícil, porque ele é um narcisista. Pessoal, as pessoas que chegam a esse poder que ele chegou, ele está como senador, vice-presidente e presidente, há quase 60 anos. Então, essas pessoas, ele é um narcisista, uma pessoa que ele vai querer que uma outra pessoa entre no lugar dele. Então, eu acho dificilmente ele aceitaria. Ele teria de aceitar. E se ele aceitar, aí quem está na vez é a Kamala Harris. A Kamala Harris é a pessoa da vez. Aí a pessoa fala assim, mas o Gavin Newsom vai entrar no lugar dela. O Gavin Newsom é um homem branco, rico, e você vai tirar uma mulher negra, que é o lugar dela, e vai botar esse homem branco rico. Como que isso será visto pela própria esquerda, que sempre faz esse jogo de homem rico, mulher negra? Se o Biden perde o voto dos negros, ele não ganha as eleições. Se a Kamala ou o Gavin Newsom perde o voto dos negros, ele não ganha a eleição. Então fica numa situação muito difícil. A Michelle Obama, muitas pessoas podem falar assim, mas a Michelle Obama é muito conhecida. Cara, a Michelle Obama é conhecida como a esposa do Obama. Ninguém a conhece, na verdade. E outra coisa, imagina, os panfletos comerciais, tudo teria que ser refeito. Eles teriam que fazer toda a campanha, todo o movimento para criar uma outra pessoa, que é a Michelle Obama. Michelle Obama disse que não quer entrar na política, ela está fora. Aí você começa a ver as dificuldades e você começa a chegar à conclusão de que, rapaz, a probabilidade dos democratas de vencer essas eleições estão maiores com o próprio Biden. Eu sei que é uma coisa assim que não é possível. No Brasil nós tínhamos um ladrão que agora é presidente. Então você dizer para um petista que o Lula é ladrão não faz diferença nenhuma, porque o petista sabe que Lula é ladrão.
E você falar para aqui para as pessoas nos Estados Unidos que o Biden ele é o tio Paulo, não adianta. Todo mundo sabe que ele é. Eu acho que às vezes é até uma estratégia dos democratas a direita ficar dizendo que o Biden é senil, o Biden esquecer da economia. O que vai machucar o Biden, mais do que mostrar para todo mundo que o Biden é o tio Paulo, é mostrar quanto custa uma casa hoje, quanto custa a carne, quanto custa a comida, quanto é que está a gasolina, quanto é que está comprar um carro. As coisas estão absurdamente caras. Você lembra que quando o Trump saiu, que a inflação estava quase zero, o Biden levou 9%. Agora a inflação baixou um pouquinho, mas o efeito da inflação está nos preços. A gente está pagando absurdo por tudo. Então, eu acho que não teremos um substituto do Biden. O Biden não vai ser substituído. Vai continuar ele, porque ele é o que tem maior chance ainda de ganhar do Trump. E digo, essas eleições não estão ganhas, pessoal. É uma eleição ainda que vai ser muito disputada. O Biden tem muito dinheiro, ele tem muita estratégia e eles vão tentar usar de tudo para vencer essas eleições. Eu acho que eles vão continuar com o Biden vai ficar até o final e o Trump vai ganhar. Mas eu acho que vai ser muito mais apertada do que as pessoas pensam. Não vai ser de lavada. Deveria, mas não será. Porque os Estados Unidos está muito dividido também. Então as pessoas que vão votar para o Biden vão votar para o Biden, não importa. E as pessoas vão votar para o Trump, vão votar para o Trump. Então muito pouca coisa vai mudar. Agora, uma estratégia que eu falo aqui nos Estados Unidos é o seguinte: o Trump não pode mais ir para nenhum debate. Ele está na frente, ele está ganhando, desista de todos os debates e convidado para o debate ele deveria dizer: eu não posso, seria elderly abuse. Seria ruim eu debater com essa pessoa, ele é muito delimitado, não é legal. Eu faria vídeos debatendo com um pedaço de planta, alguma coisa assim, mas não iria para os próximos debates. Você está ganhando, você está à frente, não vá nos próximos debates. Bom, é o que eu acho, né, cara? Então acho que vai ficar o Biden mesmo até o final. Tá ali, ó, a Kamala, né, e o Biden, e o Biden no banco, ali, pedindo para ele assinar as papeladas. As papeladas. Que a gente sabe, né, que essa imagem não é de total mentira, não é só um meme, não, né? A gente sabe que, na verdade, não é Biden que comanda, né, tudo, não é o Biden que está governando, né? A gente sabe que tem todo um sistema por trás aí que está coordenando isso tudo. Agora eu quero saber, excelente análise sempre do Fábio, agora eu quero saber do nosso querido Cogos, qual a visão dele sobre as eleições americanas. O Biden já bateu o martelo, já falou que vai até o final, como o Fábio falou, é muito difícil essa troca, seria muito difícil, não existe como fazer essa troca, e o Biden vai até o final, e o Fábio também afirmou que Trump vence essas eleições e que não deveria participar de debates. Você concorda com isso? Qual a sua visão? Olha, concordo com ele quanto ao fato de que o Biden não vai desistir das eleições, pelo motivo que ele mesmo disse, o narcisismo do Biden, mas também o fato de que o sistema não tem o menor interesse em substituir o Biden, porque o Biden, além de narcisista, é um sujeito facilmente controlável pelos bastidores políticos dos Estados Unidos. O famoso Deep State, aquelas pessoas que estão por trás do establishment político americano. Então, a Kamala Harris, ela já manda em muitos aspectos da política americana, e o Biden é facilmente manipulável pelos democratas, pelos burocratas que estão por trás do governo dele. Então, qual seria o interesse dessa turma de colocar alguém com uma personalidade mais forte do que o Biden? O Biden tem tudo o que ele quer, ele é o presidente, ele satisfaz as suas aspirações narcisísticas enquanto alguém controla o governo por trás dele. Então vai permanecer o Biden. O Trump, ele tem grandes chances de ganhar as eleições porque a população não aguenta mais o Biden. A economia está indo muito mal, o dólar está derretendo, as fronteiras dos Estados Unidos estão ameaçadas e a política externa é desastrosa, com várias guerras e focos de instabilidade no mundo inteiro, quando o Trump conseguiu manter um mundo relativamente pacífico na posição que ele estava. Então, muitas pessoas ali mais indecisas, daqueles swing states, aqueles estados que ora votam republicano, ora votam democrata, certamente estão insatisfeitas, muito insatisfeitas com o Biden. Eu vi pessoas que ao longo da vida foram doutrinadas para votar nos democratas, isso existe lá também, doutrinação comunista, mas que cresceram e perceberam que não está dando para pagar as contas. Então alguma coisa tem que ser feita. O problema é que lá tem voto pelo correio, tem algumas coisas bem questionáveis também, mas se for uma eleição limpa, se for uma eleição transparente ou bem vigiada, o Trump tem grande chance de vencer.
Eu só discordo do Fábio quando ele fala que o Trump não deveria participar dos debates porque seria uma armadilha no sentido de estar agredindo um senhor senil, né? Mas eu vou usar justamente um argumento que o Fábio deu. O Biden é uma criatura odiosa. O Biden, a família dele, o Hunter Biden, o filho dele, está ligado a esquemas de corrupção. Ele é um abortista. Ele é um sujeito que traiu a pátria americana várias vezes, que participou junto com Obama e com McCain da criação do Estado Islâmico, da Hillary na questão do vazamento de e-mails, de vazamento de segurança nacional, do escândalo da base de Benghazi. Então, tudo que o Trump tem que fazer é apelar para isso, apelar para o fato de que canalhas também envelhecem, apelar para o fato de que alguém que trai o povo americano, que trai a pátria americana desse jeito, não merece pena. Se ele pegar por esse ponto, ele vai conseguir o high ground moral. Ele vai dizer, olha, eu estou aqui defendendo o povo americano. E esse sujeito que está na minha frente, por mais que ele faça uma cara de velhinho, senilzinho, bonzinho, ele é um canalha. E ele tem que ser escorraçado num debate, porque nós não estamos aqui para tratar bem o Biden, nós estamos aqui para debater o futuro da América. E não se brinca com isso. Se vocês estão com pena do Biden porque ele é um senhorzinho, saiba que tem senhorzinhos inocentes nos Estados Unidos dependendo de uma moeda com algum poder de compra. Então, se o Trump pegar por esse lado, ele vai conseguir expor as suas ideias, mostrar a malignidade por trás dos democratas e vencer a eleição. Eu acho que ele tem que ir para cima e participar dos debates. Excelente, Cogos. Quer fazer a réplica, Fábio? Tá sem som. Ele falou sobre o voto pelo correio, né? Um dos maiores erros dos republicanos aqui nos Estados Unidos é o seguinte: os democratas, eles trabalham com o sistema. O sistema é votar pelo correio. O sistema é... Aqui nos Estados Unidos você pode votar mais cedo, né? Por exemplo, o voto no dia 5. Existem estados que você pode votar no dia 1º, no dia 2. Você vota quando você quiser. O republicano, ele coloca na cabeça dos republicanos que eles têm que votar no dia. Os democratas falam, vota quando você quiser, vota mais cedo, vota pelo correio. O problema é o seguinte, o Trump perdeu por 1% em alguns desses estados. No dia do voto, você tem uma criança com febre, você não pode ir. Porra, você perdeu aquele voto. No dia de votar, cai neve, você perde aquele voto. Chove. Então, o republicano ele tem que aprender. Se a regra do jogo é você poder votar mais cedo, deixa as pessoas votar mais cedo, fala para as pessoas votar mais cedo, vota quando você puder votar. Não, o republicano teima de ser mais tradicionalista nesse aspecto e falar, não, vamos todos votarem no dia 5. Então eu acho que isso é um grande erro dos republicanos, que, cara, se você acha que você não gosta da regra, mude a regra. Mas se a regra não está mudada, saiba jogar a regra. Então fale para os republicanos também votarem mais cedo, também votarem pelo correio. Vote quando você puder votar. Porque esse negócio de esperar até o dia das eleições para votar esse dia, cara, isso pode ser 1%, que é a diferença de você ganhar uma eleição ou perder uma eleição. Eu acho que os republicanos deveriam trabalhar mais em cima disso, cara. Eu voto pelo correio há mais de 30 anos. Eu só voto agora lá na urna porque eu venho para mostrar para as pessoas, onde eu voto. O que eu recebo em casa, eu trago e mostro para as pessoas como é que eu votei, né? Mas antes eu votava pelo correio. Mas o republicano acho que tem que aprender a jogar a regra do jogo. Não gostou, tudo bem, mas pô, a regra é essa. Pede para o povo votar mais cedo, porque no dia o carro quebra, criança com febre, chove, neve, cara, pode dar 1%, e o 1% é a vitória ou a derrota que você tem nos Estados Unidos. Excelente, meus amigos. Agora eu quero saber a opinião do nosso querido Miguel sobre o desempenho de Biden na última quinta-feira, né? Passou um vexame, passou uma vergonha, foi carregado pela esposa para descer ali do palanque, do palco, do debate. E logo depois, os jornalistas, tanto internacionais como os próprios aqui do Brasil também, estavam desesperados, completamente desesperados. E os democratas logo falaram em substituição, mas ele bate o martelo que ele vai até o final. Afinal, o sistema ainda precisa, né, do velhinho Gagá. Qual a sua opinião sobre isso? E já linkando uma pergunta com a outra, depois eu vou voltar para vocês aí. O que seria melhor para o Brasil? Biden ou Trump? Oi? Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então tá bom.
Ah, eu entendi. Agora eu entendi. Quase babando aqui. Tava imitando o Biden, caramba. Agora eu entendi, cara, o que é isso, cara? O que é isso? Eu assisti ao vivo, cara, foi uma vergonha, cara, porque, assim, é aquilo que, excelente explanação do Cogos, do Fábio, né, sobre a geopolítica e tudo que está acontecendo. E assim, eu concordo com o Fábio que o Biden não vai desistir dessa disputa, né? É muito ego envolvido, o cara é cheio de si e tudo mais, é muita soberba. Mas assim, é como vocês falaram, chega a ser uma coisa até cômica, cara, engraçada, para não dizer triste, entendeu? A situação do Biden, que a gente vê visivelmente não tem capacidade nenhuma, né, para comandar um país como os Estados Unidos, cara, e assim, continua lá e quer tentar a reeleição, vai perder, se Deus quiser, vai perder. O Trump está disparado aí na frente, né, nas pesquisas. O Fábio me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu tenho visto é isso, né? Ele está na frente das pesquisas. E no que diz respeito ao Brasil, como o Mário perguntou aqui, com certeza a vitória de Trump, né, é uma excelente notícia para o Brasil. A gente vai receber aí com muita alegria, entendeu? E aí sim a gente vai poder aplaudir como os jornalistas da Globo fizeram quando o ex-presidiário, né, teve o resultado lá divulgado pelo TSE. Enfim, aí sim a gente vai poder comemorar, aplaudir. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação nesse país, né, onde não existe mais Estado Democrático de Direito, onde não existe mais liberdade de expressão, onde a nossa democracia literalmente foi pro ralo. Não existe hoje democracia no Brasil. Nós não vivemos em uma democracia, Fábio. Não vivemos em uma democracia nesse país. Porque democracia é liberdade de expressão, democracia é você ter direito de você bater em quem está governando o país, em você falar, entendeu? E hoje pessoas são presas injustamente, sem o devido processo legal, presas por opinião. Há uma perseguição, uma censura muito grande contra a direita nesse país. E o Trump vencendo as eleições, ele vai ser um freio em tudo isso. A gente já está vendo, de certa forma, uma pressão do exterior aqui no Brasil. Nós tivemos o Congresso americano, que enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, inominável ministro do Supremo Tribunal Federal, que recebeu essa carta, porque você já sabe tudo o que está acontecendo aqui. Teve gente até que morreu dentro da prisão, com pedido de soltura concedido pela PGR, com laudos médicos que comprovavam que essa pessoa, o Clériston, né, todo mundo sabe aqui do Clériston, que estava doente dentro da prisão, tinha laudo médico, comprovava que ele estava correndo risco de vida, mas foi mantido lá e morreu dentro da prisão. Então isso não pode ficar assim. Pessoas, famílias, né, pessoas sofreram com isso. O Brasil está sofrendo uma ditadura hoje, ou democracia relativa, como diz o ex-presidiário, ou democracia trans, a ditadura de esquerda que se sente democracia. E eu vi até um vídeo, né, um noticiário aí, o Paulo Figueiredo falando que o próprio Trump, isso saiu da boca do próprio Trump, que caso ele vença as eleições nos Estados Unidos, e eu vi o Eduardo Bolsonaro reforçando também essa ideia, de que ele vai resolver a situação no Brasil em um dia. E aí eu queria pedir também a opinião aqui dos colegas. O que vocês acham sobre isso? Porque saiu da boca do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, né? Parece que o Alan dos Santos também ouviu isso do próprio Trump, que ele resolveria a situação do Brasil em apenas um dia. Como que ele faria isso? De que forma que ele faria isso? Sanções ao Brasil, a gente sabe que já tem ameaça de sanção aí. Essa carta que foi enviada ao Brasil do Congresso americano já é uma ameaça de sanção. E aí pode acontecer com o Brasil a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela, que tornou a maior opositora do Maduro inelegível. A Suprema Corte da Venezuela tornou a maior opositora do Maduro inelegível. Mas qualquer semelhança não passa de mera coincidência. É claro que a gente não está dizendo que isso está acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Não, isso não está acontecendo no Brasil, aqui é só coincidência mesmo, mas lá na Venezuela isso aconteceu. Após isso acontecer, os Estados Unidos decretou mais sanções ainda à Venezuela. E por que isso não pode acontecer no Brasil? Porque, repito, os parlamentares da direita, da oposição, estão indo aos Estados Unidos a todo momento denunciar tudo o que está acontecendo. E, repito, aqui não é mais democracia. Aqui é ditadura. Aqui é ditadura. Agora, Trump vencendo as eleições, eu acredito que toda essa pressão do exterior vai se intensificar muito mais. E, se Deus quiser, ele vai poder ajudar muito o Brasil no que diz respeito a isso. Tá certo? A gente já vê aí que tem um certo medo
de alguns aí que estavam fazendo o que bem queriam. Eu achei até engraçado que de um tempo para cá diminuiu bastante aquelas falácias, narrativas falsas da imprensa militante, da esquerda contra o Bolsonaro. Eu não sei se vocês perceberam, mas deu uma diminuída bastante, né, depois que o Elon Musk decidiu soltar algumas coisas aí no ventilador, né? Muita gente aí deu uma segurada, né? A gente sabe que tem muita coisa ainda para a gente fazer, mas que deu uma freada aí, isso foi visível para todo mundo. Quero saber o que os meus colegas acham sobre isso. Excelente. Fabião, tá com você. Biden ou Trump? Qual seria melhor para a situação do Brasil? Mas o Trump seria melhor para o mundo, né? O mundo inteiro iria se beneficiar com o presidente Donald Trump, né? Isso aí é fato. O Biden é o sistema. Então, o sistema tem o Biden e faz o que eles querem com o Biden. O sistema não pode sentar com o Putin para negociar com o Putin, não pode sentar com ninguém para negociar, porque ele é incapacitado. Então, a única coisa que o Biden pode fazer é fazer como o tio Paulo, quer dizer, alguém tem que levá-lo e fazer as coisas por ele, e nesse caso não pode ser feita. Então, o Trump, ele vai ser melhor para o mundo, né? Eu sei que muitas coisas podem acontecer para beneficiar também o Brasil, mas nós temos que ter muito cuidado, né? Porque tem tanta coisa que o Trump tem que resolver nos Estados Unidos. Ele primeiro, obviamente, vai ter de resolver todo esse problema dos Estados Unidos, problema de geopolítica, problema de guerra, e ele pode resolver o problema do Brasil. Tem muitas coisas que está acontecendo no Brasil que é quase que pessoal para o Trump, né? O braço direito do Trump ele foi parado pelo ovo que tudo vê, né? O ovo que tudo vê parou o braço direito do presidente Donald Trump em Brasília. Então o Trump ele sabe quem é o ovo que tudo vê. O ovo que tudo vê cria todos esses problemas no dia 8. Você lembra que aqui nos Estados Unidos tivemos o dia 6. Da mesma forma que aqui acusam ele por essas pessoas do dia 6 e tudo que aconteceu, ele vê essa coisa no Brasil, ele sabe que isso ali é muito pessoal, é algo que aconteceu com ele. Então existe a possibilidade de sanções a indivíduos, existem, mas nós não sabemos o que o Trump realmente vai fazer. Eu não sei o que ele iria fazer, eu não sei se é verdade que ele disse que iria resolver isso tudo em um dia, eu não sei. Eu sei que o Trump ganhando melhorou. Por que melhorou? Porque automaticamente o Lula já perde o apoio dos Estados Unidos. O Trump não deixaria o Lula fazer o que está fazendo com Israel. Lula enfrentando, abraçando o Hamas da forma que ele está abraçando, com o Trump no poder, isso daria muito ruim para o Lula. Então tem muita coisa que eu acho que o Trump ele poderia fazer. Praticamente, com o Brasil, a gente precisa, entendeu? Pensar, não podemos botar falsas esperanças que o Trump vai chegar, é o salvador do Brasil, o Brasil todo vai mudar da noite para o dia. Eu não vejo dessa forma, mas eu vejo que o Trump pode ser aquela peça que venha ajudar com que o Brasil mude essa situação. O brasileiro é aquele que precisa salvar o Brasil. Mas a gente, às vezes, precisa do empurrão, né? Eu acho que o Trump é aquele degrau e aí ele se coloca ali e a gente consegue subir essa escada. Então, quem vai salvar o Brasil é o brasileiro. Mas eu acho que o Trump pode ser aquele empurrãozinho que a gente está precisando aí no nosso Brasil. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para... Não é uma questão mágica, não é varinha mágica, mas são coisas que podem acontecer e a gente torce que sim, no Brasil. Excelente. Para finalizar com o nosso querido Cogos aqui esse assunto, queria saber a sua opinião sobre Trump. A gente já sabe que aqui todo mundo vai responder Trump, né? Que a gente sabe que o Trump seria o melhor neste momento, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele diz que em menos de 24 horas resolve o problema mundial. Então a gente pode esperar que ele também intervenha aí em algumas coisas que estão acontecendo, principalmente com essa carta de ameaça de sanções aí que veio para o Brasil. Eu queria saber a sua opinião rapidamente para a gente seguir agora logo depois para a Europa. Sem dúvida, eu concordo com meus colegas que muito melhor para o Brasil, para o mundo, para a humanidade seria o Trump em vez do Biden, né? Inclusive tem uma carta do arcebispo Vigano que ele escreveu na época da primeira vez ali que o Trump perdeu para o Biden, dizendo que a vitória do Biden seria um desastre para o mundo. Então nós temos aqui duas figuras para comparar. Uma é o Guga Chakra, que só faz previsões erradas, e a outra é o Vigano, que acertou a sua previsão. O Guga Chakra falou que com a vitória do Biden o mundo voltaria a ser pacífico e próspero. Ele não podia ter errado mais. Eu não sei como é que alguém ainda leva a sério um sujeito que nem o Guga Chakra. Já o Vigano escreveu: vão estourar guerras, focos de instabilidade,
A agenda progressista, abortista, vai avançar no mundo também, o que é extremamente prejudicial. E o arcebispo Vigano acertou. E aí é só pegar essas previsões acertadas do Vigano e reverter. No caso do Biden sair, entrar o Trump, né? Nós vamos ter uma estabilidade maior no mundo. Um mundo mais estável significa um mundo mais próspero economicamente, o que significa que para as empresas brasileiras, tanto quem exporta quanto precisa importar capital, tudo vai ser melhor. Nós vamos ter uma economia mundial mais estável, um comércio mais pujante. Isso vai favorecer a prosperidade material do Brasil. Nós vamos ter a possibilidade de ter parcerias melhores para o nosso agronegócio, para o nosso setor estratégico, para o nosso setor de defesa. Nós vamos ter a possibilidade de o Departamento de Estado americano aplicar as devidas sanções aos comunistas abusadores de poder aqui no Brasil, que não são sanções comerciais que poderiam prejudicar a economia como um todo, mas são sanções específicas às pessoas físicas de quem está cometendo esse abuso, ou talvez ali uma sanção na compra de material de vigilância ali para esses órgãos que o governo comunista está criando. Isso também criaria aí um desencorajamento dessas atitudes ditatoriais que o PT está fazendo. Então, o Trump, ocupando a Casa Branca novamente, permitiria uma melhor articulação da oposição de direita no Brasil, que é quem realmente tem que fazer o trabalho, isso eu concordo com meus colegas também, só que nós teríamos uma possibilidade maior de agir, uma liberdade de manobra maior dessa oposição de direita, e que poderia ter uma articulação política a nível do continente americano, junto com Milei na Argentina, por exemplo, e desmantelar a obra satânica que os comunistas estão querendo fazer aqui na América Latina, que é essa esquerda toda do Foro de São Paulo, é o Maduro, junto com o narcotraficante, junto com o Farc, junto com o Daniel Ortega, que mata cristãos ali na Nicarágua. Eles todos fazem parte desse esquema do Foro de São Paulo, liderado pelo Lula, pelo José Dirceu e pelos seus amiguinhos. Então, o desmantelamento dessa esquerda latino-americana e do seu braço de guerrilha, narcotráfico e coisa até pior, é algo que deve acontecer com uma presença do Trump na Casa Branca. Então, é uma presença estratégica que favorece uma oposição de direita e as pessoas de bem e a economia como um todo aqui. Foi excelente. Tô me ouvindo? Ah, sim. Microfone ligado.